Olá, graça e paz. Eis que tenho o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. É o seu irmão em Cristo, pastor José Freire, e você se encontra aqui no canal Uma Visão Além. Eu quero dizer para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber nossas postagens, dê like, compartilhe os nossos vídeos e, claro, dê like, comente nos nossos vídeos também, tá bom? A mensagem de hoje vai ser sobre o profeta Elias, mas antes disso nós vamos à oração. Grandioso e eterno Deus, soberano Pai, mais uma vez, estamos reunidos na Tua presença aqui no canal Uma Visão Além, para juntos darmos glória ao Teu nome, para juntos exaltarmos o Seu santo, glorioso e magnífico nome. Pois o Seu nome é digno, meu Deus, de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração. O Senhor é santo por natureza. O Senhor é Deus que pode transformar a vida do homem e da mulher. E é por isso que aqui neste dia de hoje, nesta data, nós te suplicamos pela família, pelos casais, pelos filhos, pelos pais. Lhe apresentamos os presidiários, lhe apresentamos os enfermos nos hospitais, os que estão enfrentando uma doença cardíaca, renal, pulmonar, do intestino, na circulação, nos ossos, uma batalha contra um câncer, uma guerra contra uma doença, meu Deus, autoimune. Tu conheces o poder da cura, que o Senhor possa repreender esta enfermidade que está assolando a vida deste homem e desta mulher. Em o nome do Senhor Jesus, nós te pedimos com confiança plena e que o Senhor há de nos ouvir. Pai Santo, Pai maravilhoso, não nos deixes cair, nem olhar para trás, nem olhar para as coisas do mundo, mas olhar para Ti, autor da nossa fé, autor da nossa salvação. Deus Criador, eu repreendo a depressão, a angústia, a ansiedade, o desespero, toda obra do mal, todo o mal contra a vida deste homem, desta mulher, desta criança, deste adolescente, seja repreendido no nome de Jesus. Que esse espírito de vício do álcool, das drogas, do crime, sejam repreendidos em o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós cremos nisto, no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, amados irmãos, ouvintes aqui e participantes do canal Uma Visão Além, nós temos uma mensagem de Deus para o dia de hoje, mas antes, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like e, claro, compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas. Elias, o profeta de fogo. Assim como Elias, nós estamos inseridos em uma guerra, onde o que está em jogo é a nossa existência ou destruição. O campo de batalha é pelo domínio da nossa mente. Os planos de Deus, meus amados, sempre foram altos para o povo de Israel. Desde Abraão, Deus preparou o caminho para que este povo carregasse a linhagem do Messias que salvaria a raça humana. Deus transmitiu suas leis por meio do próprio Moisés, que no fim de sua vida disse: guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Deuteronômio capítulo 4, verso 6. Era para Israel ser o espelho de Deus no mundo, uma potência mundial
que por sua prosperidade, riqueza e justiça faria o mundo inteiro ver os benefícios de servir a Deus. Assim como quando o Messias viesse, todas as nações o receberiam. Por um breve período durante os reinados de Davi e Salomão, Israel experimentou o que é ser o espelho de Deus, mas se perdeu no caminho e preferiu servir aos deuses importados das nações que Deus tinha expulsado de diante deles. De povo escolhido de Deus, Israel se tornou o companheiro dos tolos e se deu muito mal. Eu não sei se você já notou, mas nós estamos inseridos em uma guerra, um grande conflito, onde o que está em jogo é a nossa existência ou destruição. O campo de batalha é pelo domínio da nossa mente. Deus luta para libertá-la e Satanás para escravizá-la. E tudo neste conflito se resume a uma questão: quem você vai adorar? A Deus ou a Satanás? Depois da morte de Salomão, por uma série de tensões políticas, o povo de Deus se dividiu em dois reinos: o reino do sul, formado pelas tribos de Judá e Benjamim, com a capital Jerusalém, e o reino do norte, ou o reino de Israel, constituído pelas outras 10 tribos. O reino de Judá vivia em altos e baixos em uma montanha russa espiritual. Mas o reino de Israel já mergulhou desde o início em uma decadência religiosa, substituindo pouco a pouco o culto a Deus pela idolatria. Acabe foi o 7º rei do reino do norte. O livro de 1 Reis, capítulo 16, verso 29, diz que o seu reinado foi marcado desde o início por uma estranha e terrível apostasia. Acabe se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei de Sidom, e sumo sacerdote de Baal. Era um homem corrompido, de caráter extremamente fraco, e ele fez mais abominações para irritar o Senhor do que todos os reis de Israel. 1 Reis 16:33. Então, meus queridos, o livro de 1 Reis mostra que Acabe foi altamente influenciado por Jezabel, uma mulher de pulso firme, cruel e implacável. Você vê isso em 1 Reis 18:4, 19:1-3, 21:8-16 e 25. Ela influenciou Acabe a instituir em Israel o culto a Baal e a Sera. Até então, era comum que o povo ainda adorasse a Deus. Mas Acabe, intrigado por Jezabel, então ele não somente encorajou o culto a idólatras no santuário de Betel e Dan, como ousadamente levou o povo a todas as piores formas de culto a Baal. 1 Reis 16:31-32. Baal, meus queridos, era o senhor da tempestade. Era o principal deus masculino das nações ao redor de Israel. E a mitologia semita, que diz que Baal era casado com a Sera, a deusa do poste ídolo de 1 Reis 16:33, era considerado o deus da fertilidade, do princípio vital da natureza, quer dizer, ou seja, sol, chuva, plantações, gado, procriação, eram algumas bênçãos atribuídas a Baal. E havia muitos sacerdotes. E durante o reinado de Acabe, meus amados, eram 450 que queimavam incenso e ofereciam no fogo crianças vivas em sacrifícios macabros, regados a bebida, dança, sexo e autoflagelação. A Sera, esposa de Baal, era a deusa mãe cananita da fertilidade, do amor, da guerra, também chamada de Astarode. Possuía sacerdotes e sacerdotisas que faziam rituais sexuais de prostituição cultural, como oferenda por bênçãos sobre as colheitas, o gado e a guerra. Seus altares estavam no alto das colinas, cercada por bosques, ou nos totens ao lado dos altares de Baal. Então Jezabel sustentava 400 profetas de Acera. Com um culto a Baal e a Acera, Israel mergulhou fundo em todo tipo de perversão sexual, corrupção e violência.
a adoração. Isso é tudo que está em jogo. Satanás, expulso do céu, pode desejar ser adorado como Deus. Isaías 14 viu que a única forma de obter esta adoração era destruir a imagem de Deus no ser humano e na sociedade, desviar de Deus o foco da adoração. Elias, queridos, de Tisbe em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. 1 Reis 17. Elias, que é considerado um dos maiores profetas da história de Israel, surgiu subitamente na história, um profeta de Deus com uma missão urgente num tempo de crise. Se o pecado não fosse contido, em pouco tempo toda a nação cairia em ruína. E Elias surge valente e ousado contra Acabe e a poderosa Jezabel, acusando a sua conduta, desviando o poder de Baal. Qual seria então a resposta do Senhor da tempestade ao oráculo desse profeta desconhecido? Em Tiago 5,17 diz que por 3 anos e meio não choveu sobre a terra de Israel, porque o verdadeiro Deus tem poder sobre os ventos, o mar, a chuva. Marcos 4,41. Essa crise de abastecimento foi tão terrível que as plantações, animais e seres humanos sucumbiram à seca. A ira de Acabe se acendeu e ele colocou a cabeça de Elias a prêmio. 1 Reis 18,10. E é neste período que Elias experimentou e realizou milagres extraordinários que só seriam feitos pelo próprio Jesus. Foi servido no deserto, multiplicou o trigo e o azeite para uma viúva pobre, ressuscitou o filho daquela viúva. O apóstolo Tiago fala de algo interessante sobre Elias. Ele era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E por isso, amigo, não pense que Elias é melhor que você. O que diferenciava das pessoas da sua época é algo que está acessível a cada um de nós hoje: fé. A fé que é um dom de Deus e está à disposição de servi-lo ainda que tudo dê errado. E após 3 anos e meio, Elias se apresenta a Acabe, firme e decidido, na certeza de que Deus está com ele nesta missão. E quando viu Elias, Acabe lhe disse: é você mesmo, o perturbador de Israel. Não tenho perturbado Israel, disse Elias, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor, seguiram os deuses de Baal e agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem na mesa de Jezabel. E o Monte Carmelo era um monte importante no culto a Baal e a Acera, e com mais de 500 metros de altura, e anteriormente cheio de bosques, pomares, nascentes, era agora o cenário de seca, de desolação e um retrato perfeito da falácia da idolatria. Até quando vocês vão cochilar entre um lado e outro? Se o Senhor é Deus, siga-no, mas se é Baal, é Deus, então siga-no. Quem você seguiria, Deus ou Baal? Um cristão certamente responderia: eu adoro somente a Deus. Mas você, será que faria isso de verdade, meu amado? Ou você ia cochear em 2 pensamentos? A batalha do Carmelo. Em 1 Reis 18:20, Elias estabeleceu as regras do combate. 2 novilhos deveriam ser mortos, oferecidos em sacrifício, um sobre o altar de Baal e o outro sobre o altar de Yahvé. Quem respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro, e o desafio era bem sensato para Acabe. Afinal, se Baal era Deus da tempestade, ele poderia perfeitamente mandar um dos seus relâmpagos. Elias deu a chance para todos os 850 profetas fazerem o seu sacrifício, dançando, se contorcendo em seu ritual, imploravam por Baal com uma resposta. Mas conforme o sol quente da manhã subia, nada acontecia, até que eles começaram a se automutilar, e aquele culto se transformou num frenesi desordenado.
E o profeta de Deus, com um ótimo senso de humor, zombava deles dizendo: clame mais alto, afinal ele é Deus. Por quê? Pode ser que esteja meditando, ou resolveu algum problema, ou viajando. Deve estar dormindo, mas em frente ele vai acordar. 1 Reis 18. O tempo passou e absolutamente nada daquilo aconteceu. E passado o meio-dia, Elias assumiu o comando, chamou a atenção do povo com reverência. Elias reedificou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Sozinho ele armou a lenha, posicionou o novilho. Depois uma vala foi cavada ao redor do altar, e na seca ardente Elias ordenou muita água fosse derramada sobre o sacrifício até encher a vala. E por volta das 3 horas daquela tarde quente, a multidão cansada, faminta, entediada, viu Elias se prostrar diante do altar. É a mesma hora em que o sumo sacerdote se apresentava o sacrifício da tarde no santuário de Jerusalém. Elias chamou em alta voz o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. E hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel. E responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. E claro, a gente sabe que o fogo do Senhor caiu, queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água da vala. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, Yahvé é Deus. Não foi apenas um relâmpago, mas uma coluna de fogo consumidor que desceu como um meteoro dos céus, atingindo em cheio aquele altar. Espantada, a multidão correu para longe, enquanto Elias permaneceu ajoelhado diante da coluna ardente que descia do verdadeiro Deus. Elias teve fé que nada é impossível para Deus, e aquele que criou os céus e a terra mostrou com facilidade todo o seu poder a Israel sobre o Carmelo. E os profetas de Baal e Acera todos foram mortos. Então, meus queridos, hoje, como nos dias de Elias, limite entre o povo que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqueles que adoram os falsos deuses da sociedade moderna, está muito bem definido. Deus convida a cada um de nós para fazer parte do povo santo que se submete a Deus e combate o pecado de frente no poder do Espírito Santo. Ele chama você e a mim para participarmos do movimento que se levante. Senhor, que se levante no espírito de Elias para questionar o mundo. Até quando vocês vão cochilar, oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Deus chama você e eu para pregar o evangelho eterno de Cristo crucificado, que morreu e ressuscitou, foi pregado em um lugar e em breve voltará para nos buscar. João 14, 1, 3. Se você estiver disposto a mudar e submeter-se a Deus, pelo meio da oração fervorosa e estudo da palavra de Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde com esta palavra. Glória a Deus.